Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 6 de novembro de 2024. Trailer de Profecia do Inferno destaca Caos e Ressurreições, parte 2. A Netflix divulgou pôsteres de personagens e o trailer da segunda temporada de Profecia do Inferno, Hellbound, que destaca o caos decorrente de Ressurreições. A série foi criada por Ion Sang-il, diretor do filme Invasão Zumbi, um dos melhores filmes de zumbis dos últimos tempos, e adapta o webtoon, quadrinhos digitais sul-coreanos, El-Jilki, acompanhando o surgimento de seres sobrenaturais, que passam a condenar pessoas ao inferno, enquanto um novo grupo religioso passa a pregar que esses seres são enviados por Deus. A reviravolta é que o líder do grupo acaba enviado ao inferno. A nova reviravolta é que ele retorna nos novos episódios. No final da primeira temporada, o líder religioso Ing Jin-soo está desaparecido. Park Jung-ja, Kim Sin-rock, surpreende o mundo ao aparecer ressuscitada, e Min Yi-jin, Kim Yoon-jo, escapa com o bebê Togi, apesar de a criança ter sido condenada ao inferno. Na segunda temporada, as facções religiosas da Nova Verdade, os Vândalos Arroiades e a advogada Min Yi-jin devem lidar com as ressurreições repentinas de antigos condenados, que trazem à tona questionamentos sobre a inexorabilidade dos decretos dos seres sobrenaturais. Os novos episódios estreiam no 29º Festival Internacional de Cinema de Busan em outubro, antes de chegar à Netflix em 25 de outubro. No livro O Céu e o Inferno, Allan Kardec esclarece sobre as penas futuras. Em todos os tempos o homem acreditou, por intuição, que a vida futura devia ser bem-aventurada ou desventurada em razão do bem e do mal que se realiza aqui embaixo, porém a ideia que ele faz dessa vida futura está em relação com o desenvolvimento de seu senso moral, e as noções mais ou menos exatas que possui do bem e do mal, penas e recompensas são reflexo de seus instintos predominantes. É assim que os povos guerreiros colocam sua suprema felicidade nas honrarias prestadas à bravura, os povos caçadores na abundância da caça, os povos sensuais nas delícias da volúpia. Enquanto o homem for dominado pela matéria, pode só imperfeitamente compreender a espiritualidade, é por isso que faz das penas e dos gozos futuros um quadro mais material que espiritual. Imagina que se deve beber e comer no outro mundo, mas melhor do que na terra, e coisas melhores. Chegado a certo nível, há nas crenças referentes ao futuro uma mistura de espiritualidade e de materialidade. É assim que, ao lado da beatitude contemplativa, ele coloca um inferno com torturas físicas. Não podendo o homem primitivo conceber senão o que vê, calcou naturalmente seu futuro sobre o presente. Para compreender outros tipos além dos que tinha à vista, precisava de um desenvolvimento intelectual que só devia se realizar com o tempo. Também o quadro que ele imagina dos castigos da vida futura é apenas o reflexo dos males da humanidade, mas em mais ampla proporção, reuniu ali todas as torturas, todos os suplícios, todas as aflições que encontra na Terra. É assim que, nos climas ardentes, ele imaginou um inferno de fogo, e nas regiões boreais um inferno glacial. Não estando ainda desenvolvido o sentido que devia mais tarde lhe fazer compreender o mundo espiritual, ele podia conceber somente penas materiais. Por isso, com pequenas diferenças de forma, o inferno de todas as religiões se assemelha. Também no mesmo livro apresenta a origem da doutrina das penas eternas. A crença na eternidade das penas perde a cada dia tanto terreno que, sem ser profeta, se pode prever seu fim próximo. Ela foi combatida por argumentos tão poderosos e tão peremptórios que parece quase supérfluo ocupar-se dela doravante, e que basta deixá-la extinguir-se.
No entanto, não se pode dissimular que, por mais caduca que esteja, ainda constitui o ponto de reunião dos adversários das ideias novas, aquele que eles defendem com mais obstinação, porque é um dos lados mais vulneráveis e eles preveem as consequências de sua queda. Deste ponto de vista, esta questão merece um exame sério. A doutrina das penas eternas, como a do inferno material, teve sua razão de ser, enquanto esse temor podia ser um freio para os homens pouco avançados intelectual e moralmente. Assim como teriam ficado apenas pouco ou nada impressionados pela ideia de penas morais, não teriam ficado mais impressionados pela de penas temporais, nem mesmo teriam compreendido a justiça das penas graduais e proporcionais, porque não estavam aptos a apreender as nuances muitas vezes delicadas do bem e do mal, nem o valor relativo das circunstâncias atenuantes ou agravantes. Quanto mais próximos os homens estão do estado primitivo, mais são materiais, o senso moral é o que nele se desenvolve mais tardiamente. Por esta mesma razão, só podem fazer uma ideia muito imperfeita de Deus e de seus atributos, e uma ideia não menos vaga da vida futura. Identificam em Deus a sua própria natureza, é para eles um soberano absoluto, tanto mais temível quanto invisível, como um monarca déspota que, oculto em seu palácio, nunca se mostra aos súditos. Ele é poderoso somente por sua força material, pois eles não compreendem o poder moral, veem-no apenas armado com o raio, ou no meio dos relâmpagos e das tempestades, semeando a sua passagem ruína e desolação, segundo o exemplo dos guerreiros invencíveis. Um Deus de brandura e de misericórdia não seria um Deus, mas um ser fraco que não poderia fazer-se obedecer. A vingança implacável, os castigos terríveis, eternos, não tinham nada contrário à ideia que eles faziam de Deus, nada que repugnasse a sua razão. Eles mesmos implacáveis em seus ressentimentos, cruéis com os inimigos, sem compaixão pelos vencidos, Deus, que lhes era superior, devia ser ainda mais terrível. Para tais homens, precisava-se de crenças religiosas assimiláveis à sua natureza ainda rude. Uma religião completamente espiritual, toda de amor e caridade, não se podia aliar com a brutalidade dos costumes e das paixões. Portanto, não censuremos Moisés por sua legislação draconiana, que mal bastava para conter seu povo indócil, nem por ter feito de Deus um Deus vingativo. Precisava-se disso naquela época, a doce doutrina de Jesus não teria encontrado eco e teria sido impotente. À medida que o espírito se desenvolveu, o véu material dissipou-se pouco a pouco, e os homens tornaram-se mais aptos a compreender as coisas espirituais, mas isso aconteceu apenas gradualmente. Quando Jesus veio, pôde anunciar um Deus clemente, falar de seu reino que não é deste mundo, e dizer aos homens: amai-vos uns aos outros, fazei o bem aos que vos odeiam, ao passo que os antigos diziam: olho por olho, dente por dente. Esta foi a crônica do amanhecer de 6 de novembro de 2024. Por Alfredo Feijão Lopes.